tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. O que é que vocês fizeram no dia de hoje? Ficaram com a família, se divertiram? Que Dia das Crianças maravilhoso, né? Hoje eu tenho uma surpresa. A nossa mensagem de Dia das Crianças precisaria de algo muito especial. Então, eu preciso de 2 convidados muito especiais para nos ajudar a falar sobre a nossa mensagem de hoje. Então, vou chamar meus convidados. Venham aqui, convidados. Podem vir, podem sentar comigo mais na frente. E vamos dar um alô para todo mundo? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Rodrigues e eu tenho 8 anos. Oi, pessoal da Aliva Kids. Meu nome é Alice Rodrigues. Eu tenho 7 anos. Muito bem. Tudo bem, Alice? Tudo. Tudo bem, Davi? Tudo. Quem adivinha sobre o que nós iremos falar hoje? O que é que tu acha? Samuel. Samuel. A história de Samuel é sobre o quê? Um menino que fez o quê? Um menino que ouviu a voz de Deus. Vocês conhecem essa história? Sim. Você conhece? Vamos me ajudar a contar essa história para a turminha lá em casa? Sim. Que tal a gente começar fazendo uma oração para começar a nossa aula? Sim, muito. Vamos orar? Alice quer fazer uma oração? Sim. Pronto, ora alto para a gente ouvir. Senhor, Pai, eu te agradeço por esse dia maravilhoso que você está fazendo para nós. Sim, Senhor. Abençoa meu pai, minha mãe, todas essas pessoas que estão nos vendo. Sim. Abençoa todo mundo. Faça que esse coronavírus vá embora. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, essa história, ela se encontra no livro de 1 Samuel, lá na Bíblia. E começa com a história, primeiro, não de Samuel, né, Alice? Começa com a mãe e o pai de Samuel. Como é, Davi, o nome da mãe e do pai de Samuel? A mãe se chama Ana e o pai se chama Eucana. E aí, o que é que aconteceu? Ana, tranquila para ter filhos? Não. O que foi que aconteceu? Ela era triste porque não podia ter filhos. E aí, o que aconteceu? Na Bíblia conta que Ana era uma mulher muito triste, porque ela tinha todo o amor de Elcana, seu esposo, mas ela não podia ter filhos. E todos os anos ela ia para a cidade de Siló, no santuário, e ela fazia sempre orações. E nesse momento, ela separou um momento para fazer uma oração muito especial para Deus. Qual foi a oração que ela fez, Davi? Ela fez uma oração para que Deus desse para ela um filho. E ela também fez uma promessa que se Deus ouvisse o pedido dela, ela consagraria o filho dela ao Senhor. E foi isso que aconteceu, não foi, Alice? Foi. Quando Ana foi orar, ela pediu muito a Deus por um filho, porque ela não podia ter filhos, então ela pediu muito isso a Deus. Você sabia que quando a gente está precisando muito de uma coisa, quer muito uma coisa, Deus é o nosso Pai que escuta a nossa oração? Quando você está preocupado com alguma coisa, quando essa doença horrorosa está acontecendo na nossa cidade, a gente ora ao Senhor e Ele cuida da gente. Ele concede os desejos do nosso coração. E foi o que Ana fez. Ela abriu o coração para o Senhor. E lá naquela hora, o sacerdote Eli, que cuidava do santuário, observou Ana e viu Ana chorando muito baixinho. E o sacerdote Eli pensou que Ana estava perturbada e foi lá e falou: Senhora, você está com algum problema? E ela disse: Não, meu Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo muito a Deus por um filho. E Deus usou o sacerdote Eli. E o sacerdote ali disse para Ana: Não se preocupe, vá em paz, porque Deus vai ouvir a sua oração. Que lindo! E aí, Ana foi para casa, triste ou feliz? Feliz. Por quê? Porque ela ficou feliz em saber que vai ter um filho. Isso. E aí, Davi? E aí, depois de alguns meses, ela ganhou um filho. Isso. E ela escolheu o nome de Samuel por causa de um significado muito especial. Eu posso dizer? Pode. Samuel significa
Eu pedi ao Senhor. E foi o que aconteceu com Ana. Ana pediu ao Senhor esse presente maravilhoso e Deus ouviu a oração de Ana. E aí, Ana prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, ela o dedicaria ao Senhor. Samuel nasceu e Ana sempre lembrando que não podia deixar de descumprir a promessa que fez a Deus. Quando Samuel ficou um pouquinho maior, parou de mamar, cresceu mais um pouquinho como criança, então ela combinou com Elcana e levaram Samuel para onde, Alice? Pro santuário. Pro santuário. E ele chegou lá no santuário e Ana entregou Samuel para morar, para ser dedicado ao Senhor e para servir a Deus no santuário. Lá no santuário, quem cuidava de Samuel? Era o sacerdote. Eli. O sacerdote Eli. E, gente, era tão legal, porque Samuel era uma criança como Davi, como Alice, como você que está me ouvindo. O que vocês gostam de fazer, crianças? A gente? Sim. A gente gosta de brincar. O que mais, Alice? Assistir TV. Gosta de ajudar as pessoas? Ajudar as pessoas é importante. Eu sei. Estudar, gosta? Sim. Também? Certeza. Perguntar à sua mãe. Então, Samuel era uma criança normal, ele estudava, ele ajudava as pessoas, ele brincava muito, mas o coração de Samuel era um coração de servo. O que é servir, gente? Você sabe o que é servir? Fazer coisas pelos outros. Ajudar os outros. Ajudar os outros. E uma coisa muito importante, Samuel, ele servia, ele ajudava os outros, ele era generoso, ele era gentil, mas tudo isso ele fazia com alegria. Quando você está em casa e às vezes sua mãe faz assim, Davi, vai ali pegar um copo para dar ali a teu pai. Aí lá vai Davi, tô indo. Você não está servindo com alegria. A gente precisa servir com alegria, ajudar os outros com alegria. Que nem Samuel. E Deus estava só observando tudo que Samuel fazia. Mas você sabia que na época de Samuel tinham outras crianças também, que não eram muito como Samuel. Eu já sei quem elas são. Como eram as crianças na época de Samuel, Alice? Você lembra? Eram muito más. E eram os filhos do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli tinham a mesma idade, mais ou menos, que Samuel. E eles eram crianças totalmente desobedientes. Eles não respeitavam as pessoas. Eles eram desrespeitosos com o próprio Eli, o pai deles. Eles não ouviam o que Eli falava. E o pai Eli, principalmente, ele não educava os seus filhos. Pois é, Eli tentava ajudar, avisava, meu filho, não faça isso, mas ele não corrigia. E a Bíblia fala que quem ama, corrige os seus filhos. Quando o papai e mamãe estiver orientando você, lhe mostrando o que deve fazer, lhe corrigindo, você deve pensar, papai e mamãe me amam, por isso ele está me corrigindo. Por que os papais e as mamães corrigem os filhos? Porque eles querem que os filhos sejam homens e mulheres bons, pessoas de Deus, que cresçam com responsabilidade, com amor no coração e que sejam obedientes ao Senhor. Então, quando a gente pensa que nosso pai e nossa mãe estão nos corrigindo, a gente deve pensar, isso é por amor a mim. Não é legal ser corrigido, não, mas é importante ser corrigido. E ele não corrigia as crianças. E um belo dia... Vamos voltar para a parte. Voltando, né, Davi? Um belo dia, Samuel estava... dormindo. E conta pra gente, Davi. Enquanto ele estava dormindo, ele ouviu uma voz falando, Samuel. Já ele pensou que era o sacerdote Eli. E foi lá. E o que ele perguntou para o sacerdote Eli? Estou aqui, sacerdote Eli. O Senhor me chamou? E aí o sacerdote ele respondeu o quê? Ele disse que ele não tinha chamado Samuel. Aí ele disse para ele voltar para a cama. E aí, outra vez, ele ouviu a voz, Samuel. E aí? Foi de novo lá no sacerdote Eli.
E o sacerdote ali disse o que, Alice? Perguntou a mesma coisa. Aí o sacerdote ali, eu não te chamei. Volte para sua cama. Na terceira vez, Samuel dormindo ouviu. Samuel. Ele foi de novo no sacerdote ali, mas o sacerdote ali já descobriu quem estava chamando por ele. O sacerdote ali, um homem de Deus, velho, já experiente, ele se ligou e disse, já sei quem está lhe chamando, Samuel. Aí... Quem era que estava chamando Samuel? Era Deus. E aí, qual foi a instrução que o sacerdote ali deu para Samuel? Disse que se ele ouvisse de novo, ele tinha que se levantar e responder. Fala, Senhor, pois seu servo está ouvindo. E aí, foi exatamente o que aconteceu. Ele falou a quarta vez. E aí ele respondeu o que o sacerdote ele falou para ele dizer. Deus falou com Samuel, gente. Foi lindo, foi tremendo. E você sabia que Deus fala com a gente até hoje? Deus fala comigo, Deus fala com Davi, Deus fala com Alice. Deus pode falar com você de uma forma linda. E Deus pode usar muitas pessoas, muitas situações para você ouvir a Deus. Quais são as coisas... Como é que a gente pode ouvir Deus, Alice? Através de sentimentos. Através de orações. Através da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus através das nossas orações, através da palavra de Deus. Você sabia também que a Bíblia fala que as crianças e os jovens terão sonhos? Peça ao Senhor para lhe dar sonhos com Ele, para Ele falar com você através dos sonhos. Deus pode usar também seu papai e sua mamãe para falar com você. Escute o que seu papai e sua mamãe falam. Lá na Bíblia, fala sobre obedecer aos pais. E também o seu amiguinho pode te ensinar sobre... Você pode ensinar o seu amiguinho sobre Deus. Isso, Davi. Quando a gente está falando sobre o papai e a mamãe, lá na Bíblia fala sobre obediência. Alice lembra de um versículo que fala sobre os filhos obedecerem. Como é, Alice? Filhos, obedeçam ao seu pai e à sua mãe, sempre porque Deus gosta disso. Fica lá em Colossenses. Colossenses 3:20. E isso é muito importante, porque a palavra de Deus nos ensina que como filhos, nós precisamos obedecer a Deus, porque Deus gosta disso. Como é que eu faço para agradar a Deus, tia Lívia? Obedecer é a chave para agradar ao Senhor. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente obedece o pai e a mãe, a gente cuida dos nossos amigos, a gente respeita os mais velhos. Tudo isso acontece pela obediência. Samuel ouviu a Deus porque ele era o quê? Ele era obediente. Respeitava. Ele respeitava os mais velhos. Ajudava. Respeitava os outros. Influenciava. Você nasceu para influenciar as pessoas. Falar de Deus, mostrar o seu amor para elas. E outra coisa, algumas crianças da época de Samuel podiam também ter ouvido a Deus, mas por que será que elas não ouviram a Deus? Porque eram más. Isso. Desobedientes. Quando a gente escuta o Senhor, a gente sabe onde está a voz de Deus e se guia por ela. Quando você pensou, às vezes você já pensou em fazer uma coisa errada, numa raiva, você quer bater em alguém ou no irmão, e aí você volta atrás e não faz. Você se arrepende do que faz. É porque lá no seu coração... Do que tenta fazer. Valeu, Alice. É porque lá no seu coração, o Espírito do Senhor que mora no seu coração disse, epa, não faz isso, isso não é legal. Isso já aconteceu comigo. Já? Mas só que Deus me controlou e eu não fiz. Deus também fala através dos nossos corações com as nossas atitudes. E aqui, ó, mas a gente tem que aprender a ouvir. Vou fazer um teste com vocês. Vou fazer um negócio bem legal para vocês verem. Davi, posso lhe usar? Pode. Vou fazer uma dinâmica aqui com você para a turminha lá de casa ver como é que a gente consegue ouvir Deus e como a gente não consegue ouvir Deus. Vamos fazer de conta. Vamos lá. Davi vai colocar fones de ouvido. Bota bem firme, Davi. Muito firme. Bem firme. Vou colocar uma música bem alta para Davi ouvir.
E a Alice vai tentar chamar Davi. Vamos ver se Davi vai conseguir ouvir o que a Alice está falando. Se liga na música, Davi. Depois vai ser ao contrário? Não, só tu, vai. Dá um oi para Davi. Oi, Davi. Beleza, Davi? Beleza, Davi? Tu tá me ouvindo, Davi? Tá me ouvindo? Tu ouviu? Você ouviu alguma coisa? Não. Não ouviu nada. Por que você não ouviu? Porque o som estava muito alto. Alice, o que representa o som no ouvido de Davi? Aquele barulho todo que ele não conseguiu lhe ouvir. É como se a minha voz fosse a voz de Deus. Daí, a música era o pecado que não deixava Davi poder me ouvir. Exatamente. Quando a gente faz muita coisa errada, quando a gente desobedece a Deus, é como se fosse um fone, um headphone no seu ouvido, ó, atrapalhando tudo que Deus está tentando falar com você. E Deus o tempo todo, Davi consegue ouvir? Não consegue, porque ele está muito envolvido, falando mentira, assistindo coisa que não deve, viciado em YouTube, viciado em jogos, e esquece de ter tempo para Deus. Como é que a gente consegue ouvir a Deus? Nós precisamos guardar o nosso coração. Todas as vezes que a gente deixa o pecado de lado, a desobediência de lado e escolhe obedecer, a gente consegue ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Nem Samuel fez isso. Exatamente. Então, o nosso recadinho para você hoje é que nesse Dia das Crianças, você consiga entregar o seu coração para Deus, para que Ele possa ouvir a voz de Deus. Nós conseguiremos ouvir a voz de Deus. Ele está cheio de coisa para contar para você. Sobre os seus planos, sobre as bênçãos que Ele tem para você, sobre sua família. Fale com Deus todos os dias à noite. Separe um tempinho para antes de dormir falar com Deus. De manhã, ao invés de a primeira coisa que você vai fazer é ligar uma TV, o que é que a gente pode fazer quando acorda? Ler um versículo da Bíblia e arrumar a cama. Arrumar a cama é importante. Orar, falar com Deus, para que Deus faça do seu dia um dia maravilhoso. Que nesse Dia das Crianças, o presente que você espera receber seja o amor de Deus na sua vida. Que você abra os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar com você, porque Ele fala. E Deus lhe usa poderosamente, mesmo pequenininho. Porque foi uma criancinha pequenininha que Deus falou e foi muito usado por Deus. No final da história, Samuel cresceu, se tornou um profeta de Deus, que era usado para abençoar e para dar muitos recados de Deus para as pessoas. Então, que nesse dia o Senhor esteja com você. Davi e Alice, desejem feliz Dia das Crianças para todo mundo. Feliz Dia das Crianças para vocês. Feliz Dia das Crianças para vocês. Só? Beijo, Deus abençoe.